Fala, moçada linda! Como vão vocês? Tudo bem? Descansaram um pouquinho nesses 15 dias de férias, né? Férias curtinhas, mas suficiente para dar uma relaxada, né? E dar um gás para a gente começar de novo. Galera, nós vamos continuar aí com as nossas aulas, dando agora início à segunda aula da nossa apostila aí, que trata-se das pteridófitas, aula 15 e 16 da apostila 6. Beleza? Quem são as pteridófitas, galera? As pteridófitas são as samambaias, né, conhecida por todo mundo aí, muita gente deve ter em casa, né, aí na garagem, deve ter aí no quintal, né, uma planta que muita gente tem em casa, né, tem como representante aqui a samambaia, o samambaiaçu, né, todo mundo aí já deve ter visto o xaxim, né, tem muita casa aí, na casa da sua avó, e tal, era algo que nós usávamos muito, que hoje é proibido, mas que era extraído aí das samambaias, das pteridófitas, né? Hoje isso aqui foi substituído por fibra de coco, né? Ter o xaxim em casa hoje é proibido, né? Não se vende mais o xaxim. Essa planta, para muita gente, né? Tem muito aluno que fala, eu tenho, professor, não é aquela que tem umas bolinhas? Isso, na parte inferior da folha, a gente encontra umas bolinhas, né? Essas bolinhas são chamadas de soros. Então é exatamente isso, é a samambaia, aqui embaixo da folhinha tem aquelas bolinhas, né? Tem os soros. Nós vamos ver as características dessas pteridófitas. Quais são elas? Bom, foi o segundo grupo vegetal na escala evolutiva, galera. A gente vem estudando aí, tanto em zoologia quanto em botânica, né, o ganho de características na escala da evolução. Então, nós temos aqui as pteridófitas como o segundo grupo de plantas, né, a surgir na escala evolutiva. Nós temos um cladograma aqui, né, mostrando a evolução, o surgimento evolutivo dos vegetais. Nós começamos com as algas, veja que ela não está dentro da chave aqui, ó, das plantas, né? Nós temos o primeiro representante que estudamos, as briófitas do reino plant, e na sequência nós temos aqui as pteridófitas. Então é o segundo grupo a surgir na escala evolutiva. Note que no cladograma a gente vem com essas marcações aqui, ó, indicando ganhos durante a evolução. Quer dizer, o que surgiu, né, o que apareceu nesses organismos durante a evolução. Perfeito? E nós vamos ver que as pteridófitas ganharam características que vão além das briófitas. Perfeito? Vamos dar uma olhada. Primeira coisa, possuem raiz, caule e folha. Quando estudamos as briófitas, galera, nós não tínhamos essa raiz, nós não tínhamos esse caule, nós não tínhamos essas folhas. Nós tínhamos rizóide no lugar da raiz, o cauloide no lugar do caule e o filóide no lugar das folhas. Agora aparecem raiz, caule e folha verdadeiras. Agora, grande característica que nós vamos ter, moçada, é a presença da vascularidade. Essas plantas são vasculares, ou seja, ela está dentro do grupo das traqueófitas, perfeito? Plantas que apresentam vasos condutores de seiva, perfeito? E a presença da vascularidade vai fazer com que essas plantas, as pteridófitas, ganhem um porte muito maior do que as briófitas. Lembra que as briófitas eram pequenininhas, né? Porque elas não tinham essa vascularidade, elas não apresentavam essa vascularidade, né? E por não ter vaso condutor, eu não conseguia distribuir essa seiva a longas distâncias, então eu tinha que fazer de célula para célula, e ali fazia com que elas fossem pequenininhas, perfeito? Além do mais, não tendo a vascularidade, não sendo uma traqueófita, eu não tinha estrutura para ter um tamanho bem desenvolvido, né? Eu tinha paredes fininhas, tal, então não dá para ser uma planta grande. A briófita era pequenininha. Agora, ganhando raiz, caule e folha verdadeira e ainda um sistema vascular, eu tenho vasocondutores, eu consigo levar a minha seiva por uma distância muito maior, então permita que eu seja grande, tá? E ainda essas traqueófitas conseguem ter uma estrutura melhor, elas conseguem ser mais fortes, mais rígidas, né? Porque esses vasos condutores, vocês vão ver que também vão ajudar na sustentação da planta. Quais são esses vasos condutores, né? São o xilema e o floema.
O xilema, ele também é chamado de vaso lenhoso, tá? É importante vocês gravarem o lenho, vasos lenhosos, o lenho, tá? Porque nem sempre as questões vão trazer só o nome xilema. Vocês vão se deparar aí com questões que trazem o nome vasos lenhosos ou lenho, tá? Qual é o papel do xilema, moçada? O xilema é um vaso condutor que vem aqui da raiz, tá? E vai levar até as folhas o que nós chamamos de seiva bruta. O que é essa seiva bruta? É água e sais minerais. Bruto por quê, galera? Porque do jeito que está no solo vai estar subindo até a folha, perfeito? Seiva bruta. Eu faço lá eu tenho um misturão de água com sais minerais que vai ser puxado da raiz até lá as folhas, perfeito? E eu terei outro vaso condutor que é o floema, né? Que é o vaso liberiano ou liber, tá? Gravando, vaso liberiano ou liber. Então eu tenho o lenho, xilema, e o liber, floema. Qual é o papel do floema? O floema é um vaso condutor que vai estar trazendo a glicose, tá, feita lá na fotossíntese, da folha até a extremidade das raízes. Então, o xilema está levando seiva bruta, raiz até folha, e o floema vai estar trazendo a seiva chamada de elaborada, da folha até a raiz. Por que elaborada? Porque eu tenho todo um processo que nós vamos estar estudando depois para poder fazer a formação desta glicose, tá? Então acaba se chamando de seiva elaborada. Perfeito, moçada? O vaso condutor de seiva, ele é responsável por essa condução de água e sais minerais, de glicose, e também pela sustentação do vegetal através dos traqueídes. Na aula passada, na nossa participação ao vivo, nós tivemos colegas que mandaram a pergunta lá, né? O que são traqueídes, professor? Os traqueídes são estruturas conhecidas como vasos primitivos, tá? Que são finos e não têm um comprimento tão grande, tá? Ele vai estar dando ao vegetal uma estruturação. Vamos colocar assim, não é bem essa o termo correto, mas é como se ele formasse um esqueleto, entendeu? Uma vara de sustentação, tá? Esses traqueídes é o que vai estar levando para todo vegetal a seiva bruta, né? São os vasos que constituem o xilema, né? Então, olha lá, traqueídes, tá? Aí você vê lá o nome traqueófitas, aquelas que têm as traqueídes. Então, isto aqui, gente, além de conduzir a seiva bruta para todo o vegetal, né? Ele também ajuda na sustentação do vegetal. Então, o que acontece? A partir do momento que eu ganhei o vaso condutor, a partir do momento que eu tenho a presença desses traqueídes, eu consigo ter um porte maior. Eu vou estar recebendo seiva, né, para uma distância muito maior, eu tenho o nutriente, vamos chamar assim, sendo conduzido por um caninho, entendeu? Como se fosse uma mangueira, então eu consigo levar numa distância muito maior, e além do mais, esses traqueídes, que são constituídos, inclusive, galera, por células mortas, tá? Isso a gente vai ser estudado depois, eles dão a sustentação. Eu tenho como se fosse uma coluna, né? Como se eu tenho lá um esqueletinho, vamos chamar assim, que me permita ficar mais ereto, eu consigo ser maior. Tá? A briófita já não conseguia fazer esse tipo de coisa. Tem mais alguma coisa, professor? Tem sim. A superfície das folhas das pteridófitas, elas vão ganhar uma cutícula, tá? Essa cutícula é uma cutícula serosa. Então você imagine que em cima da folha eu tenho como se fosse uma camada de cera que vai fazer com que o vegetal não perca água tão fácil para o ambiente. Ela dá uma proteção contra a perda d'água para esse vegetal. Então, na superfície das folhas das pteridófitas, eu vou ter o surgimento de uma cutícula serosa que vai impedir a perda d'água.
Além do mais, galera, eu vou ter nessas folhas a presença dos estômatos. Os estômatos serão estruturas responsáveis pelo controle de troca gasosa e, além disso, permitir o controle de perda de água, de vapor d'água para o meio ambiente, tá? Então vamos dar uma olhadinha nisso aqui, ó. Eu tenho aqui um corte de uma folha, perfeito? E você vê aqui que na epiderme superior aqui, na superfície da folha, eu tenho a presença de uma cutícula serosa. Isso vai permitir com que, através da incidência da luz solar, que elevaria aqui temperatura e tudo mais, eu não perca tanta água para o meio. Tá? Então ela ganha uma cutícula protetora. Aqui tem uma característica importante, moçada, porque nesse grupo de plantas eu acabo ganhando na evolução uma que consegue reter mais água. Ela consegue, de uma certa forma, pegar um caminho para a conquista do ambiente terrestre, ficando mais independente um pouco de estar ali ao lado de um curso d'água, de um ambiente extremamente úmido. Apesar das pteridófitas também dependerem da água para fecundação, assim como vocês viram as briófitas, tá? Mas ela já consegue, diferente da briófita, reter maior quantidade de água. E você vai ver aqui na cutícula inferior, na epiderme inferior, a presença dessa estrutura que é o estômato, tá? O estômato, ele vai fazer a passagem de gases, né? Entrada de gás carbônico, saída de oxigênio, apesar que vai ter entrada de oxigênio também, tá, gente? Não, a planta também usa oxigênio, né? Eu tenho entrada de oxigênio aqui também, não é só saída, tá? Mas tem o controle, é a porta de entrada e saída de gases, e o controle da saída de vapor d'água. O estômato, ele vai fazer a liberação de vapor d'água, perfeito? Então, eu tenho a presença de uma cutícula serosa, tá? E a presença dos estômatos. Professor, em briófita não tinha estômato? O estômato vai aparecer na fase esporofítica das briófitas, tá? E eu tenho briófita, como as hepáticas, por exemplo, que não vão apresentar essa estrutura, o estômato. Então, a gente acaba tendo um destaque muito importante para a presença do estômato nas pteridófitas. Tá? Por quê? Porque quando a gente tá ali em briófita, algumas não vão apresentar estômato. A partir daqui, das pteridófitas para frente, todos os vegetais indiscutivelmente vão ter o estômato. Já na briófita existem algumas que não apresentam estômato, tá? E o estômato, ele é muito evidente, principalmente na fase esporofítica, né, no esporófito das nossas briófitas, tá? Então, presença de cutícula serosa, né, para evitar a perda d'água, e a presença dos estômatos. Estômato, galera, em alta concentração, daqui para frente nós vamos ver em todas, na parte inferior da folha. Ora, aqui eu tenho o controle da saída de vapor d'água e tudo mais. Se eu tiver aqui em cima, né, eu vou ter muito problema com a retenção de água no vegetal, perfeito? Então nós vamos ter uma quantidade muito grande de estômato sempre na parte inferior das folhas. Presença de cutícula serosa e dos estômatos, ok? Aqui nós vemos um estômato. O estômato, ele vai permitir a entrada e saída de substâncias, seja gás ou vapor d'água, através da sua abertura e fechamento, né? Então aqui eu tenho o estômato aberto, então aqui eu teria entrada, saída de gases, vapor d'água, e aqui um estômato fechado, tá? O estômato, ele é constituído dessa estrutura aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, tá verdinho porque ela tem a presença de cloroplastos, tá? Aqui dentro, ó, você tem indicação aqui, ó, cloroplasto, perfeito? Que é chamado de célula guarda, e eu terei essa parte interna aqui, que é o ostíolo, tá?
aqui seria o ostíolo. Então, aqui nós temos a célula guarda e aqui o estômato propriamente dito, tá? Conforme eu tenho a entrada ou a saída de água aqui na célula guarda, eu tenho o estômato aberto ou o estômato fechado, tá? Então aqui, quando ela está em alta pressão, o estômato vai estar aberto. Quando estiver em baixa pressão, a célula vai estar flácida e, consequentemente, ela se fecha, fechando o estômago, tá? Olha aqui, o esquema dela aberta, né? Entrada de gases, saída de vapor d'água, saída do oxigênio, oriundo, proveniente lá da fotossíntese, e aqui um estômato fechado, né? Veja aqui as células guardas do lado, onde eu tenho aqui a presença dos cloroplastos para a realização de fotossíntese, e aqui nós temos o ostíolo fechado. Perfeito, moçada? Olha uma fotomicrografia aqui de uma película vegetal, que é uma lâmina, né, de célula vegetal, mostrando aqui a célula, você vê a parede celulose, olha que bonitinho aqui, e os estômatos aqui, olha a quantidade de cloroplasto, né, na célula guarda. Perfeito? Existem questões aí de vestibular e tal, contemplando essa presença, essa célula guarda de cloroplastos. Tem cloroplasto? Tem sim, tá? E aqui, como eu falei para vocês, ó, ostíolo, tá? Estrutura aqui que vai estar aberta ou fechada, tá? Então, um estômato, ele é constituído pelas células guardas, ok? E pelo ostíolo. Perfeito, moçada? Mais alguma coisa? Sim. Nós comentamos que, apesar de eu ter a cutícula serosa, fazendo com que eu consiga reter mais água, diferente das briófitas, nós comentamos que as pteridófitas necessitam obrigatoriamente da presença de água, tá? Por quê? Porque eles vão apresentar os gametas masculinos flagelados, assim como você viu lá nas briófitas, perfeito? Então, elas também vivem em ambiente úmido, pois, da mesma forma que as briófitas, vão precisar do auxílio da água para realizar a fecundação. Perfeito? Tem gente que pergunta para mim, professor, mas existe vegetal que não depende da água? Gente, quando a gente fala em dependência da água, vocês vão ver isso também em zoologia e tudo mais. Quando a gente fala em conquista do ambiente terrestre, colocando pela independência da água, a gente quer dizer que não tem a dependência da água para a fecundação. Não existe nenhum ser vivo que vai viver independente de água, né? Sem água não há vida. Nós dependemos de água. O destaque que se dá à conquista do ambiente terrestre, né, de estruturas que levaram a conquistar o ambiente terrestre em definitivo, que se fala a independência da água, é no sentido reprodutivo, tá? Então, no caso aqui das nossas pteridófitas, eu ainda tenho a dependência da água para poder realizar a fecundação. Por que depende da água, professor, para realizar a fecundação? Porque o gameta masculino é flagelado, como é o caso do nosso espermatozoide, né? Ele tem um flagelo, tem uma cauda para ser levado até o óvulo. Aqui também eu tenho um gameta flagelado, tá? E a condução dessa fecundação, a condução que eu tenho desse gameta tem que ser feito pela água, perfeito? Então, vamos dar uma olhadinha nas estruturas, já que falamos de gameta. Primeira coisa, você se lembra que quando nós estudamos as briófitas, eu tinha como fase duradoura o gametófito, perfeito? O gametófito era a fase duradoura, era aquele tapetinho verde que a gente comentou, que via o tempo todo. Nas pteridófitas, galera, a fase duradoura, a fase permanente, é feita pelo esporófito. Então, quando eu vejo aquela folha comprida, lá da samambaia, eu estou vendo o esporófito, perfeito? Diferente da briófita, que você olhava para ela, você olhava para o musgo, você estava vendo o gametófito. Então, o gametófito lá na briófita era a fase duradoura. Na pteridófita, a fase duradoura é feita pelo esporófito, tá? Então, a folha que você vê é o esporófito. Legal dessa imagem aqui, que ela nos remete, moçada, ao que nós falamos lá no comecinho.
eu tenho aqui um vegetal com agora raiz verdadeira, folha verdadeira, coisa que eu não tinha antes, então eu tenho agora a raiz, eu tenho a folha e tenho o caule, tá? Nas pteridófitas, o caule é chamado de rizoma, perfeito? Então nós vemos aqui a raiz, nós vemos o caule e nós vemos a folha. O que eu estou vendo o tempo todo? A folha. E o que é a folha para mim? É o esporófito. Ele é o esporófito, e eu tenho certeza disso, por causa daquelas bolinhas que a gente comentou lá no comecinho, que todo mundo vê embaixo da samambaia. O que são aquelas bolinhas? São os soros, onde eu terei a produção dos esporos. Eu tenho a produção dos esporos, eu tenho aqui o esporófito, perfeito? Isso é o que você está vendo o tempo todo. Se é o que você está vendo o tempo todo, é a fase duradoura. Qual é a fase duradoura da pteridófita? É exatamente o esporófito. Briófita era o gametófito. Na pteridófita é o esporófito, perfeito? O gametófito na pteridófita, ele é o transitório. Ele vai ser o responsável pela formação dos gametas, gametófito, formação de gameta, representado aí por duas estruturas, né? Nós temos o anterídeo, que vai estar produzindo o gameta masculino, e nós temos o arquegônio, que vai estar produzindo o gameta feminino. Aqui eu tenho a formação no anterídeo dos anterozoides, e aqui no arquegônio eu vou ter a formação da oosfera. Então, o gametófito é essa estrutura que lembra um coraçãozinho, perfeito? Ele lembra um coraçãozinho. Aqui tem o gametófito, ó, parece um coraçãozinho, ó, o gametófito, perfeito? E nessa estrutura gametófita eu vou ter a formação, eu tenho o arquegônio produzindo o gameta feminino e eu tenho o anterídeo formando o gameta masculino. Legal? Então, arquegônio, anterídeo são os produtores de gametas. Logo, nós temos o gametófito. Professor, como é chamado gametófito nas pteridófitas? Afinal de contas, o esporófito a gente chama lá de folha. É aquilo que eu estou vendo, né? A folha, com o caule e tudo mais. E o gametófito, nós chamamos de prótalo, ok? De prótalo. Então, o gametófito, esse coraçãozinho, ele só vai aparecer, né, depois da liberação dos esporos lá. Então, a fase duradoura é o esporófito e a transitória é o gametófito. Perfeito? Como que se dá a reprodução de uma samambaia, galera? Como é que funciona? Nós vamos começar olhando aqui, ó. Eu tenho lá o meu esporófito, perfeito? Que tem na parte interior da folha, né, os soros, aquelas bolinhas que todo mundo vê na samambaia. Lá dentro deste meu soro, daquela minha bolinha, eu vou ter aquele processo todo de meiose acontecendo com a formação de esporos. Esse soro abre, tá? Ele vai abrir e vai liberar os esporos. Esse esporo vai cair ali na altura do rizoma, do caule ali, né, no substrato, ele cai embaixo aqui, ó, no rizoma, e vai dar a formação do gametófito, o prótalo, ó. Aqui está o prótalo, tudo bem? O prótalo, galera, também traz uma característica muito importante para nós. Nas briófitas, você tinha o gametófito masculino e o gametófito feminino. Nós tínhamos ali um do ladinho do outro, perfeito? Quando eu falo em pteridófita, o meu gametófito ele é hermafrodita. Por quê? Porque na mesma estrutura eu tenho a estrutura feminina e eu tenho a estrutura masculina. Eu tenho a estrutura feminina, o arquegônio, formando a minha oosfera, gameta feminino, e na mesma estrutura, prótalo, eu tenho o meu anterídeo formando os meus gametas masculinos, os anterozoides. Então, o gametófito, nas pteridófitas, diferente do que eu tinha nas briófitas, ele é hermafrodita. Lá na briófita eu tinha um gameta masculino e um gameta feminino, um ao lado do outro. Aqui não. Eu tenho o meu gametófito
hermafrodita. Eu tenho as duas estruturas, tanto a masculina quanto a feminina, vocês observam aqui, exatamente na mesma estrutura. Isso é uma coisa muito importante, tá? É diferente da briófita, perfeito? O que vai estar acontecendo, então? Na presença de água, esse meu anterozoide, que é flagelado, note aí, né? Dá para a gente ver aí o flagelinho, ele vai migrar para o interior do arquegônio, onde está a oosfera. Ali estará acontecendo a fecundação com a formação do zigoto, que, por sua vez, vai se desenvolver no esporófito jovem, tá? No esporófito jovem. Esse esporófito se desenvolve, tá? Tem ele aqui desenvolvido, nós chamamos essa estrutura, que seria a folha nova, de báculo, tá? Báculo, que vai se desenvolver nesse esporófito adulto de novo, fechando o ciclo. Tudo bem? Então, olha lá, coisas importantes. Já olhando diretamente aqui, nós temos o esporófito como fase duradoura, tá? Esse esporófito tem o soro, no interior do soro eu tenho a meiose gerando meus esporos, que ao cair no substrato, ao cair no solo ali, forma um prótalo. Prótalo é o gametófito. Esse gametófito é uma única estrutura que tem a estrutura masculina e feminina. Eu tenho a masculina, aqui o anterídeo, e eu tenho aqui o arquegônio, que é a feminina. Logo, nós temos o gametófito como uma estrutura hermafrodita, ok? Tem as duas estruturas, a masculina e a feminina, numa estrutura só, perfeito? Com a ajuda da água, os meus anterozoides, que são flagelados, vão migrar até o arquegônio, fecundando a oosfera, formando um zigoto, que por sua vez dará origem a um novo esporófito, ok? Acho que até aí deve estar tudo bem, né, galera? Vamos ver aqui, então, o que eu vi de diferença entre os dois. Olha aqui. Aqui eu tenho, na briófita, o gametófito como fase duradoura, enquanto na pteridófita eu tenho o esporófito. Perfeito? Você vê que o esporófito da briófita aparece só lá depois da fecundação. Aqui não, é ele que está o tempo todo. Eu tenho o gametófito na briófita, um masculino e um feminino, enquanto na pteridófita eu tenho o gametófito hermafrodita, as duas estruturas juntas, tá? No gametófito. Perfeito? Então, eu tenho diferenças significativas aí entre as duas, e são essas diferenças, né, entre as duas que são cobradas de vocês o tempo todo. Perfeito? O que você tem de igualdade? Igualdade, eu tenho um sistema de fecundação aqui, né, do anterozoide até a oosfera, através da necessidade de água. Então, quando se fala, elas são dependentes da água? São. Por quê? Porque o anterozoide, tanto da briófita quanto da pteridófita, necessitam da água para chegar até a oosfera. Tá? As duas precisam disso. Ok? Eu tenho briófita, o gametófito como fase duradoura, eu tenho a pteridófita com o esporófito como fase duradoura. Legal? Eu tenho na briófita o gametófito, um masculino e um feminino, enquanto na pteridófita eu tenho o gametófito hermafrodita. Eu tenho o masculino e o feminino na mesma estrutura. Legal? Briófita, pequena, não tem vaso condutor de seiva, ela não pode ser grande. Pteridófita, ela apresenta pela primeira vez vaso condutor de seiva. Xilema, com seiva bruta, floema, com seiva elaborada. Tá? Fazendo, então, o surgimento das traqueófitas, vegetais que apresentam vasos condutores de seiva. Lembrando que esse vaso condutor de seiva, representado pelo xilema, não só conduz seiva bruta, como também dá estrutura, ajuda na sustentação desse vegetal, permitindo um tamanho maior. Tá? Uma pergunta clássica, né? O que determina o tamanho maior das pteridófitas? A presença de vasos condutores de seiva. Perfeito, galera?
O que nós vamos fazer, gente? Tendo compreendido, eu gostaria que vocês realizassem os exercícios referentes à aula 15 e 16, que está na página 222 e 322 e 323 da nossa apostila, e que também realizasse os exercícios no plural. Lá no plural, nós temos a aula 15, os exercícios 17 até o 20, e a aula 16, exercício 25 até o 28. Os dois no capítulo 20, tá? Sugiro também, galera, que vocês façam a leitura do texto sobre a aula, tá? Realize a leitura do texto da aula antes de vocês poderem fazer os exercícios. Tudo bem? Eu agradeço vocês pela paciência, tá? Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço para vocês e um beijo enorme. Fiquem com Deus.